Vocês nunca mais vão errar essa questão. Porque eu manifesto meu pensamento, por exemplo, eu penso de uma determinada forma e eu causo um dano a Gilberlan. Como é que Gilberlan vai identificar quem causou o dano se eu não vou estar identificado, né? Então, assim, por isso que acaba sendo vedado o anonimato, perfeito? Beleza? Se cair isso em prova, galera, você já memoriza assim. Memoriza também com o exemplo de vocês, com familiar, por exemplo. Bárbara memoriza com Camila, né? Rebeca memoriza com Paulo, Ari memoriza com Anderson, e assim vai para já ajudar a memorização, tá bom? Perfeito? E, galera, esses exemplos que a gente traz aqui, quando vocês fazem concurso, vocês vão ver, vocês acabam memorizando e acabam acertando muitas questões, que a gente sabe que acaba tendo muito conteúdo, né? Muito pouco conteúdo a gente vem dando, e é pouco tempo a absorção, né? Então, assim, se não revisar, se não tiver exemplo, se não tiver associação, a gente acaba, às vezes, não memorizando e perdendo questões por besteira, né? Inclusive, isso, a gente tem que fazer isso com direito penal, né? Porque são todas teorias, são todos os artigos, a gente tem que trazer essa questão, tá bom? Beleza? É assegurado, bora para o artigo 5º, o artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material, moral e a imagem, tá bom? Inclusive tem súmulas com relação a essas questões que é possível acumular dano material, moral e também dano estético, tá bom? E também dano à imagem. Então, assim, é possível essa acumulação, e a indenização por esses danos é medida na extensão. A gente acaba utilizando o artigo, né, do Código Civil, se eu não me engano, é o artigo 944 e seguintes, né, que a gente acaba identificando a questão da extensão do dano para com a responsabilização, tá bom? Então, você já tem que saber que isso, se você tem o direito de resposta e também tem o direito à indenização, tá bom? Inclusive, galera, o direito de resposta geralmente é no mesmo meio de comunicação. Por exemplo, a gente já viu, tem até no YouTube isso, direito de resposta no Jornal Nacional. Uma pessoa em entrevista causando dano, né, a outro, concedendo entrevista, e essa pessoa lesada pediu direito de resposta, e foi o direito de resposta no jornal, né, da Globo, né, Jornal Nacional da Globo, e teve também, além de direito de resposta, também teve a questão da indenização, tá bom? Vocês conseguem ver resposta, coloca no YouTube lá, vocês vão ver alguns exemplos concretos, né, envolvendo jornais e matérias que causam dano e teve esse direito de resposta, tá bom? Perfeito? O inciso 6º estabelece, galera, a inviolabilidade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção ao local de culto e suas liturgias, tá bom? A gente sabe que o Brasil acaba sendo um país da diversidade, né? A gente sabe disso. A gente acaba sendo rico, né, em relação à cultura, com relação a essas questões. Pluralidade, diversidade acaba sendo característica do Brasil. E por isso a gente também se aplica isso na questão religiosa, né? Diversidade de religião, diversidade de culto. A gente não pode estabelecer uma religião oficial. No Brasil já teve a religião oficial, né? A Católica Apostólica Romana, na Constituição de 1824, mas atualmente não tem religião oficial. Então, a gente acaba identificando isso, que hoje a gente tem que ter um livre exercício dos cultos religiosos e crenças, né? Então, assim, não estabelece uma religião oficial. Cuidado com relação à maçonaria. Cuidado com relação à maçonaria, porque maçonaria acaba sendo uma entidade filosófica, tá bom? Não é conhecida como entidade religiosa. Então, cuidado, apesar de que muitos não concordam com isso, mas o STF já disse que maçonaria acaba sendo uma entidade filosófica e não religiosa, tá bom? Quem aqui é maçom pode justamente apresentar ideias do contrário, mas como a gente está aqui estudando para concurso, o STF decide nesse sentido, tá certo? Inclusive, há uma questão que pode cair em prova, né, que acabou sendo algo de discussão nacional com relação a essa questão, é a possibilidade, né, a constitucionalidade de lei estadual que permite o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana, tá bom? É constitucional, sim, esse ato, e é constitucional a lei estadual prevendo esse instituto. Inclusive, muitos, né, estabelecem sido contrário, porém a gente acaba identificando também que no senso geral também tem a vaquejada, né? A vaquejada também é constitucional, inclusive foi uma questão discutida, né, em âmbito nacional, a questão da vaquejada, porque o STF
disse que a vaquejada não poderia ser realizada, e houve, né, uma atuação do Poder Legislativo estabelecendo que a vaquejada é constitucional, e por isso a gente acaba identificando que é uma questão possível de cair envolvendo a vaquejada, envolvendo o sacrifício de animais, né, em cultos de religiões de matriz africana, tá bom? Vou só citar aqui quem entrou. Sheila. Entrou Sheila aqui, galera. Para quem não conhece, Sheila é irmã de Anderson, tá bom? Sheila é irmã de Anderson. Então, quem não conhece, conhece agora. O Anderson tem irmã e a irmã dele tá aqui. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente vê muito isso, né, galera, com relação ao cristão prisional, né? Assistência religiosa. Aqui, inclusive, tem, né, em uma pessoa, a pastoral carcerária, né? Então, assim, a gente acaba identificando que tem um papel fundamental, né, a questão da assistência religiosa, e também acaba contribuindo com a reinserção social, né, com a transformação de quem cometeu um crime, tá bom? Então, basicamente, é essa questão. Sim, turma, uma questão que eu também trago para vocês aqui, ó. Quem não é da área jurídica, quando fala lei aqui, nos termos da lei, é lei ordinária, tá bom? Quando fala nos termos da lei, conforme lei, é lei ordinária, tá bom? Quando fala lei complementar, aí é lei complementar. Em regra, é lei ordinária, só sendo lei complementar nos casos expressamente previstos na Constituição. Então, quando fala lei, você já identifica que é lei ordinária, tá bom? Perfeito? Porque possa ser que ele coloque, né? É assegurado nos termos da lei complementar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aí vocês vão perguntar, professor, que safadeza, né, professor? Galera, examinador é bicho ruim, tá bom? Eles estão cobrando quanto de pena, galera, para a prova de delegado. Tem noção? Cobra quanto de pena, assim? Qual é a pena de um crime eleitoral? Quem molesta estuda crimes eleitorais. E se estudar, quem molesta vai decorar quanto de pena de crime eleitoral. A gente fica indignado, fica chateado, a gente dá vontade de rasgar a prova, de dar um bicudo, mas cai e a gente tem que acertar, tá bom? Então, assim, concurso é detalhe, persistência, e esse é o detalhe, tá bom? Cuidado, vocês vão estudar essa matéria e vocês colocam lei, já saibam que é lei ordinária, tá bom? Quando é lei complementar, tem previsão expressa, perfeito? E vocês também tem que começar a memorizar os quantos de pena também, porque tá cobrando, tá bom? Quanto de pena tá cobrando, infelizmente a gente tem que memorizar isso, tá certo? E galera, vocês perceberam, né? Quem fez as provas nos últimos meses, perceberam que na pandemia, muita gente continuou estudando, inclusive a nota de corte tá subindo, né? Então, assim, vocês perceberam já que a pegada tem que ser firme, tá bom? Não tô amedrontando ninguém, pelo contrário, eu tô sendo sincero. A galera, em 2 anos, um pouco menos de 2 anos de pandemia, a galera não parou, tá bom? Estão estudando, a gente também está estudando para isso, para aprovação. Então vamos junto. Mas assim, não pense que o nível vai ser baixo. O nível está muito alto, tá? Muito alto mesmo. Bora lá. Artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal para todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Isso aqui é chamado de escusa de consciência, tá bom? A gente acaba sendo permitido a escusa de consciência e a gente acaba identificando que é possível, é permitido, só que você tem que cumprir uma prestação alternativa, tá bom? Fixado em lei, tá bom? Tem previsão que trata dessa questão. Então, o direito à escusa de consciência não se restringe apenas ao serviço militar obrigatório, tá bom? Pelo contrário, vai além, só que a gente acaba identificando que grandes exemplos, né, acabam sendo tratados com relação a esse serviço militar obrigatório e também a questão de não aceitar trabalhar ou realizar prova no sábado, tá bom? Inclusive, tem alguns questionários que perguntam se você tem alguma religião, né, alguma convicção religiosa, alguma crença religiosa, e se você pode realizar, né, alguma atividade no sábado. E lá você tem que responder para garantir esse direito à escusa de consciência, tá bom? Perfeito? Tranquilo? Oi, Diana, tudo bem? Como você tá? Diana quase morreu essa semana, mas tá viva e tá focada, tá bom? Já já a gente vai ter uma notícia muito boa, porque tá
falta pouco, né? A gente vai ter aluna do tríade aprovada no concurso do Rio Grande do Norte, tá bom? Já já a gente vai saber da notícia boa. Tô falando aqui para vocês porque a gente comemora as aprovações, a gente também fica persistente com as reprovações, e uma aprovação é uma aprovação da família tríade, uma reprovação é uma reprovação da família tríade. Então, assim, a gente tem que melhorar cada dia, tem que focar mais, e por isso que é importante a gente entrar nesse ritmo, né, galera? O ritmo é isso, a pegada é isso. Vocês perceberam que ninguém quer saber se você trabalha, se você estuda, se você tem pirraia, se você tem família, não. Quer saber se você está estudando e está se preparando ou não, tá bom? Inclusive, no concurso público não tem critério relativo, não. É corte mínimo e pronto. Se você trabalha, estuda, tem filho, tem papagaio, tem periquito, o problema é de cada um, né, galera? A gente tem que focar mesmo, e a gente tá aqui como exemplo de que trabalhar e estudar é possível, e é possível a aprovação, tá bom? E algumas pessoas ainda são casadas, né, têm filhos, então, assim, é mais dedicação, mais organização, mas a pegada é essa mesmo, tá bom? Graças a Deus, tem gente que tá sendo aprovada, e a gente fica muito feliz, e a galera que tá batendo na trave, tá chegando perto, também tá junto para tratar, para ajudar de alguma maneira. Galera, eu falo direto, né? Concurso é difícil, é muito difícil. É possível passar, é possível, mas a gente tem que ter persistência, né? Tem dia que a gente não tá bem, beleza. Mas o que vai fazer diferença é a continuidade. Então, assim, continue estudando, continue firme, tá bom? Inciso 9 é livre, né? Estou com uma dúvida. Oi, No caso dessa escusa, né? Como é que eu esqueci o nome aí? escusa de consciência. Pronto. Nas entrevistas, aconteceu inclusive com algumas amigas minhas, nas entrevistas, eles perguntavam se ela tinha filhos, se ela tinha pretensão de ter filhos, isso, e também qual era a religião dela, né? Ele não perguntava se tinha uma religião, não, qual era a religião dela. Isso não seria uma questão de preconceito, não? Sem dúvida, a gente acaba identificando que, e principalmente no meio de trabalho, né? O meio de trabalho acaba tendo essas questões, né? Essas questões preconceituosas. Inclusive, cabe ação, né, de indenização por questões de. Inclusive, também até questão de raça mesmo, né? Mas a gente acaba identificando que cabe, assim, indenização, só que tem que provar na prática, né? Então, assim, você tem que provar na prática que aquele ato não faz parte da política da empresa, e sim faz parte de uma cultura preconceituosa, e cabe reparação, tá bom? Desde que você consiga comprovar que houve sim a discriminação, cabe sim reparação de dano, porque se não foi um ato discriminatório que ofendeu, né, um ser humano, um sujeito de direitos, uma pessoa que estava pleiteando uma vaga de emprego, por exemplo, né? Inclusive, essas perguntas são muito discriminatórias, né? E a questão até mesmo de perguntas envolvendo relação sexual, essas questões sexuais também acabam sendo tanto ofensiva quanto discriminatória, né? Então, assim, cabe sim reparação, desde que você consiga comprovar na prática, né? No caso concreto, que houve essas questões de cabe sim, tá bom? Errado, porque, pronto, aconteceu até com uma amiga minha essa semana. Ela foi fazer uma seleção e o dono da empresa é quem fez a seleção, né? Só estávamos ela e ele. Aí ele foi e perguntou: Você está solteira há quanto tempo? Isso não tem nada a ver com o cargo dela. Você está solteira há quanto tempo? Ah, mas ela disse: Não, há 2 anos que eu estou separada e tal. Ele disse: Ah, tá, mas você sai de casa, né? Você tem uns contatinhos, né? É uma coisa assim, era um absurdo atrás do outro que eu disse: Meu pai eterno. Como é que você prova isso? Não tem como você provar, porque você estava somente ele e ela lá. Ele vai negar, com certeza. Ela ficou Complicado. horrorizada com aquilo. Eu disse: Meu Deus, em pleno século XXI, o que que as mulheres ainda estão passando, né? É complicado essas questões, porque é até difícil comprovar essa certa conduta, né? Conduta danosa, ofensiva, né? Então, assim, a gente tem que sempre, né, que for fazer entrevista, inclusive vocês podem gravar a entrevista, né? Gravar a entrevista para saber, porque não é o primeiro exemplo, Adriana. Pelo contrário, a gente acaba identificando que são vários exemplos nesse sentido, em que isso acontece, né? Frequentemente com relação à mulher, né? Inclusive, muitos acabam estabelecendo relação de abuso, né? Envolvendo o próprio poder, né? Inclusive, se você ficar comigo, né? Eu sou seu chefe, você vai ter essa promoção. Se você fizer isso e isso comigo, você vai ter isso. Isso acaba sendo uma prática ilegal, né? De alguns ambientes de trabalho que cabe sim reparação, tá bom? Inclusive assédio, né? Assédio moral e assédio sexual,
são práticas corriqueiras, né, em alguns ambientes de trabalho, e, principalmente inclusive também, né, na área jurídica e na área da saúde. A gente vê essas questões mesmo, essas questões discriminatórias, a gente tem que ficar muito atento. Então, um conselho que eu posso dar é você também gravar a entrevista. Você pode gravar, né? Você pode levar o telefone e gravar a entrevista, não precisa nem pedir autorização, né? Porque é uma prova que você está fazendo para si mesmo, para se resguardar, e possivelmente, se eu tiver algum tipo de dano, algum tipo de lesão, cabe sim essa reparação, cabe sim. Inclusive, é uma prática que já deveria ter sido abolida no Brasil há muito tempo, né? Mas aí que tá, a gente vive num país que acaba sendo um país machista, né? Que as mulheres sofrem muito com isso. Tem casos que envolvem também homem, né, que sofrem com essas questões, mas assim, majoritariamente falando, eu nem tenho base empírica com relação a isso, científica, mas a gente acaba identificando que, no próprio empírico mesmo, né, a gente identifica que é difícil, né, essa relação, porque é uma relação que acaba sendo muito difícil. Repito, né, em vários ambientes de trabalho, né, acaba sendo algo que as pessoas tratam com certa normalidade, mas não é um ato ilícito, cabe reparação sim, e tem que ser apresentado provas, né? Então, assim, é muito triste a gente ver essas questões, a gente acaba tendo que lutar contra isso, né? A coletividade, a sociedade tem que se unir para lutar contra essa questão machista, essa violência que envolve a mulher, né? No meio de trabalho e também fora dele, né? Então, assim, é sem dúvida um exemplo muito triste que a gente acaba vendo até hoje, né? Mais alguma dúvida, Diana? Não. Pronto. E se precisar de uma advogada, tem uma que é advogada muito boa, né? Bárbara. Bárbara tá aqui, ela advoga nessa área, então, assim, qualquer coisa é só falar com Bárbara. Bárbara e também tem Diandra, né? Diandra também é advoga na área trabalhista, também, então, assim, podem falar com ela aí, e que elas são excelentes e vão botar para frente, tá bom? Beleza? Vendendo peixe das amigas. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Galera, aqui a gente já vivencia a relação, né, do pós-ditadura militar, né? A gente vivenciou que na ditadura militar a gente tinha censura, e por isso que a gente teve que ter esse artigo previsto expressamente, para que houvesse essa garantia do particular, do indivíduo, da coletividade do povo para com a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tá bom? Então, é necessário a gente ter esse cuidado, né? E essa acaba sendo a visão da democracia, porque a gente acaba identificando que no período militar tinha muito disso. Então, inclusive, para vocês terem noção do fundamento, né, do artigo 5º ser tão grande, porque a gente acaba identificando que é o artigo que tem mais incisos, né? É porque a gente vivenciou um período da ditadura e o pós-ditadura, diante de tantas violações de direitos fundamentais, a gente teve que concretizar, teve que reconhecer, positivar os direitos fundamentais no texto constitucional. Por isso que o artigo 5º é o artigo, né? Não é chega, né? É o artigo maior do texto constitucional e é o artigo que acaba sendo mais cobrado em provas de concurso, inclusive de concurso de agente, né? Porque a gente acaba identificando que tem um conteúdo importantíssimo para com o Estado Democrático de Direito, tá bom? Bora lá. São invioláveis, né? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e assegurar o direito à indenização por dano material, moral, decorrente dessa violação. Ou seja, a gente acaba identificando, isso aqui acaba sendo fundamento também, viu, galera, de peça prática. A gente acaba vendo que o artigo 10, 11 e 12 são fundamentos da peça prática, né? Com relação à proibição, à violação da intimidade, vida privada, a honra e a imagem, a gente acaba fundamentando isso. Inclusive, se houver violação, cabe indenização por dano material, dano moral. Nesse sentido, a gente tem que ter cuidado para fundamentar nas questões discursivas esse inciso, tá bom? Tanto discursiva para delegado, quanto discursiva para a gente. Galera, a gente tem noção do quanto vocês pontuam se você fundamentar um artigo e um inciso na prova discursiva, né? Vão cobrar, vocês vão ver, vão cobrar, vocês vão fundamentar. O artigo 10 trata do direito à intimidade, vida privada, honra e a imagem. Inclusive, a gente acaba identificando, né? O artigo 11 protege o direito à casa, tá bom? O direito à casa. E o artigo 12 trata da inviolabilidade das comunicações, tá bom? Então, a gente tem que estabelecer isso. Inclusive, o artigo 10
o artigo 5º, inciso 11, é sem dúvida um artigo que traz, né, vários reflexos